Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um episódio do Ponto de Pergunta Cast. Desta vez, estamos recebendo o neurocirurgião Dr. Arthur Borges, que vai conversar com a gente sobre a rotina dos hospitais de emergência de Campos. Ele tem especialização em saúde pública e também em negócios, gestão de negócios em saúde. Vai falar um pouco desse dia a dia nos hospitais, de emergência de Campos, da sua especialidade que é tão importante numa emergência. Preparado para a missão, Frane? Sim, claro, vamos tirar dúvidas, né, Liliane? Porque dúvidas é o que não faltam aqui para a gente tirar. Estamos aí para isso. Doutor Arthur, um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. E vamos começar, eu vou começar fazendo um questionamento para quem está assistindo a gente, mas também depois vou te passar a pergunta. Você conhece a rotina de um hospital público de emergência? Eu acho que a maioria não, né? Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona? Então, para mim, desde a minha formação, eu fiz a minha formação em neurocirurgia no Hospital Souza Guiar, lá no Rio, que é uma grande emergência, um hospital que eu sinto muita saudade, aprendi muito lá. Depois eu fui para o INCA e nesse período que eu passei no concurso para Campos, foi quando eu me mudei, isso foi em torno de 2007 que eu vim para Campos e comecei a trabalhar no Hospital Ferreira Machado. E desde então sempre trabalhei lá, até o período que eu me tornei gestor, mas ainda hoje continuo ainda fazendo procedimentos cirúrgicos lá, continuo trabalhando no hospital ainda como atendimento de ponta. E como que é, doutor? Tem uma adrenalina, né? Porque a gente nunca sabe o que vai ser daquele dia ali, porque é um hospital de portas abertas que recebe pacientes de emergência vermelha, né? Fala um pouquinho pra gente. De Campos e região, né? Campos e região. Ele é um hospital, na verdade, que o grande objetivo dele é realmente ser a grande referência regional para o que a gente chama de emergências vermelhas, que são realmente os acidentes, fraturas, traumas. Então, para isso, a gente acaba tendo que manter uma estrutura muito grande. Quando a gente tem um paciente que ele sofre, por exemplo, um atropelamento, ele pode sofrer vários tipos de traumas em segmentos diferentes. Então, você vai ter que ter o cirurgião geral, que faz a avaliação inicial, o ortopedista, que vai ver as fraturas, um cirurgião vascular, que vai ver se teve alguma lesão vascular, o urologista, cirurgião pediátrico, quando a gente tem uma criança envolvida, oftalmologista, otorrinolaringologista, cirurgião plástico. Às vezes as pessoas perguntam por que você tem cirurgião plástico no Ferreira Machado? Porque na maioria da parte dos acidentes motociclísticos, há o que a gente chama de perda de substância. O paciente, além da fratura, ele perde pele. E a gente só consegue fazer cirurgia quando você tem uma cicatrização de pele. Então, você tem que ter uma equipe, na verdade, que tem a habilidade de fazer curativos, transplantes de pele. Então, a gente é obrigado a manter realmente uma estrutura muito grande para que o hospital funcione. Bucomaxilo, que é uma especialidade, assim, especialização bem complexa também, Sim, né? Temos médicos intensivistas. Hoje, o hospital, entre leitos adultos e pediátricos, a gente tem mais de 70 leitos hoje de terapia intensiva, tanto leitos de unidades intensivas como de unidades semi-intensivas. Mas, assim, a gente está falando de 80 mil pessoas que são atendidas por ano, Quando a gente fala não são 80 mil atendimentos, porque cada paciente da entrada ele é atendido por várias especialidades. Ele é visto, além da parte médica, pelo setor de enfermagem, que, como eu disse, faz todo o atendimento, o suporte do paciente, faz os curativos. Nós temos os técnicos de enfermagem, temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então, existe toda uma estrutura para se manter o paciente, mas são em torno de 80 mil pessoas que passam pelo hospital por ano. Uma mega Pois estrutura. É uma mega estrutura e algumas pessoas ainda, os leigos, a gente que está aqui fora, as pessoas ainda reclamam às vezes de demora, mas é muito complexo, né, doutor? Quando a gente fala, existe uma triagem, E aí, quando a gente procura, às vezes, o hospital, claro, a gente não está procurando para o hospital porque a gente está bem, a gente procura porque está sentindo alguma coisa. Sim. Mas se naquele momento que você procura o hospital, por exemplo, na minha área, que eu sou neurocirurgião, procuro o hospital porque eu tenho uma dor de cabeça, mas naquele momento eu tive um acidente com 4 vítimas e que essas vítimas elas são cirúrgicas, a equipe de neurocirurgia ela vai estar voltada para a manutenção da vida. Então, a equipe vai estar naquele momento para fazer aqueles procedimentos. E quem não tem essa emergência acaba tendo que esperar um pouco mais. E a gente entende que isso é um pouco difícil, porque durante um longo período, não apenas em Campos, mas no Brasil inteiro, você tem realmente o acesso à atenção básica, à rede secundária, que a gente fala que é a rede de policlínica de atendimento, ela meio que foi dilacerada, E no Covid, ela foi mais afetada ainda. Então, hoje, os governos eles vêm tentando fazer uma remontagem dessa estrutura. Mas a população, naquele momento, ela está sofrendo. Ele
precisa de um atendimento, então ele procura o local onde sabe que tem um especialista, mas às vezes o especialista naquele momento ele está preso em uma emergência Quer dizer, maior. é a prioridade da prioridade, né, doutor? Exatamente. Felizmente não tem para onde E correr. as cirurgias às vezes são longas, existem cirurgias de neurocirurgia que duram 7, 8 horas. E você sobe, quando você tem 2 neurocirurgiões de plantão, sobe os 2 para fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, isso que às vezes a população não entende, né? Existe um médico de porta que vai fazer o atendimento, né? Você tem um cirurgião, um clínico que sempre vai fazer o atendimento inicial e depois ele vai solicitar os especialistas que ele precisa. Os especialistas vão sendo chamados de acordo com a disponibilidade deles. E a região também que foi afetada ali naquele acidente. Mas assim, de 4 anos para cá, a gente pode avaliar que houve uma melhoria muito grande, porque a gente estava chegando a quase 4 anos sem nenhum paciente no corredor, o que mostra uma grande evolução. Quando a gente vai no hospital hoje, a gente passou por um treinamento do Hospital Sírio-Libanês, que vem instalar para a gente um programa de redução de pacientes do corredor, porque realmente o paciente no corredor ele é um risco, né? O risco de eventos colaterais, de uma queda, a própria exposição da figura da pessoa no corredor não é o correto, né? Eu sempre falo que se você foi no hospital, você foi bem atendido pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, você fez tomografia, fez exame de sangue, tomou um antibiótico melhor do mundo, mas você está no corredor, a sua percepção do atendimento ela é ruim. Sim, Não importa tudo que foi feito. Na concepção dela, o atendimento não foi bom. E essa foi uma briga muito grande para que a gente conseguisse implementar. E a gente só conseguiu implementar quando a gente começou a segmentar o hospital pronto-socorro em fases diferentes de atendimento. Então, hoje, a gente basicamente, lá no pronto-socorro, você tem 3 salas. Você tem uma que chama UDM, que é a Unidade de Decisão Médica. Então, você chega com uma dor de cabeça. Você vai sentar numa cadeira, como é em qualquer hospital privado, o médico vai lhe atender, você vai coletar um sangue, vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia, mas você não está internado. Você está no momento ali que está se tomando uma decisão do que vai ser feito com a sua patologia. Então, você vai tomar um medicamento, vai melhorar, você precisa de uma internação, você precisa de uma transferência, você precisa de uma cirurgia. Então, ali é uma unidade onde os pacientes devem permanecer até 6 horas. A gente tem quadros em que a gente vai atualizando o tempo de permanência dos pacientes. Você tem uma outra unidade que chama boarding, que na verdade é um embarque, né? É o paciente que ele já foi definido que ele vai internar, mas ele aguarda um leito, né? As pessoas às vezes acham, não, cheguei no hospital, o leito já está pronto. Não é assim, existe uma rotatividade. O paciente que está lá em cima, ele vai sair quando ele sai. O leito vai ser, tem que ser preparado, vai né? ser higienizado, dependendo do tipo de patologia. Se for uma patologia infecciosa, às vezes é necessário uma limpeza terminal com um aparato diferente. Então, você tem esse tempo. Então, nessa unidade, ele já está internado, já está com toda a preparação de internação, com todo o pedido, se ele vai fazer uma cirurgia, com pedido de pré-operatório, com tudo já sendo agilizado. Ele não está lá parado. Se ele tem que fazer um eletrocardiograma para cirurgia, já vai ser feito nessa sala. E essa sala ele pode permanecer até 12 horas. E você tem uma outra unidade que chama UCP, que é a unidade de curta permanência. Vamos dizer que você vai ao hospital, você tem que tomar uma vacina antirrábica, que são 3 doses. Você não precisa internar lá em cima, você pode ficar num local lá embaixo, porque você vai ter que ficar 2, 3 dias internado. E o que essas 3 unidades dizem para mim? Eu consigo saber certinho, olhando para o hospital, aonde está o problema. Porque se eu chego na UDM, na decisão médica, e a UDM está cheia, qual o problema? Ou meu laboratório está me demorando a entregar o resultado do exame, ou a tomografia está com algum problema, ou o médico não está reavaliando. Eu consigo saber onde está o problema ali. Quando eu vou no board e o board está cheio, meu problema é com o andar. Não está tendo alta no andar, está tendo alguma demora na transferência do paciente. Então você começa a saber. E antigamente, quando você tem um corredor, você não sabia quem era quem. Quando você chegava ali, você não sabia quem estava ali esperando o exame, quem já estava ali há 24 horas, quem estava há 48 horas, aquilo ficava meio perdido. Então você precisa ter um jeito em que você, graficamente, você olhe e já olhe, você já saiba onde está o problema para que você possa. Então isso facilitou muito, né? Essa questão. E humanizou também. Humanizou, né? Porque aí você já sabe exatamente. Além de facilitar também todo o trabalho do profissional, né? Humaniza, né? Você se sente acolhido quando você está dentro. Não, porque isso, na verdade, foi um grande trabalho, porque isso foi um trabalho feito no hospital inteiro. Porque eu vou dar um exemplo. Um dos itens que a gente avaliou lá junto com a equipe, a gente tinha encontros a cada 15 dias com uma equipe que vinha de São Paulo, do Rio, para cá, para fazer uns encontros com a gente. Eu lembro até hoje que teve um que foi muito interessante, que foi sobre a alta do paciente, né? Existe um estudo hoje que fala que quando o paciente ele fica 6 horas a menos no hospital, vejam, não é o paciente ter alta precoce, ele ter a alta e sair dentro de um tempo adequado. Ele ficar 6 horas a menos no hospital, você aumenta em torno de 20% a capacidade do hospital. Então, um hospital de 200 leitos, se o paciente tiver 6 horas de alta antes, ele passa a ter 240 leitos.
E por quê que a gente teria que fazer isso? A gente começou a criar uma capacidade de previsibilidade. Então você tem um quadro que o paciente pode entender assim, previsão de alta para ele. E por que isso é importante? Porque às vezes a família precisa de uma previsão de alta para se preparar. E se o paciente for para casa e precisa de uma cama hospitalar, precisa de um cuidador. Você imagina, o paciente está internado, chega um dia, está de alta agora. Você, meu Deus, o que eu vou fazer em casa? Tem mesmo transporte, distância, né? Como vamos preparar? E aí, essa equipe sentou com a gente chamou todos os setores do hospital para fazer uma avaliação de quanto tempo o paciente levava para ter alta. Você pergunta assim, sim, mas o médico vai lá, vai no leito da alta no paciente. Qual é o tempo que você acha que o paciente levava para ir embora do hospital? A média. Eu fui lá, dou uma alta no paciente. Quanto tempo que você acha que ele levava para sair do hospital? Quanto tempo levava? Não faço ideia. Mais uma ideia, mais ou menos. O médico foi lá, te deu alta, já comunicou que você está de alta. Meia hora. Meia hora. 28 horas. Era a média. Porque, na verdade, acontecia. O médico chegava lá, dava alta, ele retornava, preparava os papéis de alta e entregava para o técnico de enfermagem. O técnico entregava para o enfermeiro entregava para o secretário, que levava para o núcleo de assistência familiar, que juntava tudo e ligava para a família. Família, olha, eu só posso ir à tarde, 3 horas. Chegava lá 3 horas. Quando chegava 3 horas, a ambulância estava fazendo uma transferência de um paciente para o Rio. Nossa. Então, tudo bem. Então, a gente vai Até levar à noite. todos esses pontos se à noite ligarem. a gente não conseguia manter. Então, o paciente ele ficava muito tempo. Então, muito do que aconteceu hoje, a gente começou E agora, esse tempo? Não, hoje trabalha com 6 horas. Hoje a gente trabalha com uma previsibilidade alta muito maior. Então, o hospital, embora a gente não tenha aberto leitos, ele passou a se comportar como um hospital com muito mais leitos, com uma dinâmica muito maior. Porque, na verdade, o hospital é uma engrenagem, né, doutor? É uma engrenagem, né? Você precisa do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do serviço social. No caso da alta, por exemplo, você precisa de toda essa... É porque, na verdade, assim, existe uma concepção de que o hospital ele é puramente assistencial. E não é puramente assistencial. Ele tem que existir como uma empresa. Você tem setores que vão ter setores que são próximos do atendimento, mas que não vão ter uma relação direta com o paciente. Mas que quando você tem algum setor desse que trava, você pode atrapalhar a evolução do paciente. Porque, por exemplo, um setor na fundação de processos. Se eu tenho algum problema, atraso um processo de um aluguel de ambulância, não atraso a ida dele para casa, porque eu vou ter menos ambulância. Então, tudo, na verdade, ele configura o atendimento. Mesmo quem não tem um contato direto com o paciente, ele participa da linha de cuidado do paciente. E às vezes, quando uma peça ali ela não está bem encaixada, acaba atrapalhando todo o fluxo. Aproveitar o gancho que ele falou da fundação, quais as unidades que a fundação engloba? A fundação ela foi criada como um órgão da administração indireta da prefeitura com o objetivo de cuidar da rede de urgência e emergência. Aí você fala, mas a gente já tem a Secretaria de Saúde ela é super importante, mas a gente precisa entender que às vezes a temporalidade dos processos, dos atendimentos são diferentes, né? No meu caso, na fundação, se me falta um medicamento, naquele momento pode envolver alguma sequela para o paciente. Já na Secretaria de Saúde, que são medicamentos da atenção básica, onde você tem um suporte da rede federal, às vezes você não tem um impacto tão grande. Então, o objetivo foi que a gente tivesse uma equipe com uma capacidade maior de um atendimento mais célere a todo o processo. Então, a gente hoje cuida do Hospital Ferreira Machado, do Hospital São José, do Hospital Geral de Guarulhos, do Hemocentro e das unidades pré-hospitalares. Travessão, Ururaí, Clínica da Criança, Santo Eduardo, Saldanha Marinho. Então, assim, é uma estrutura muito grande muito grande, toda voltada para urgência e emergência. Só complementando, o doutor Arthur Borges, ele é presidente da Fundação Municipal de Saúde. Então, engloba toda essa estrutura aí. Essa grande estrutura, doutor Arthur, as pessoas hoje já entendem melhor a diferença da emergência do Hospital Ferreira Machado e do Hospital Geral de Guarulhos? Sim, na verdade, na fase inicial, principalmente assim, no pós-Covid, foi muito difícil ainda ter essa compreensão. Mas hoje, a definição que tem, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu não posso ser atendido se eu tive um trauma no hospital HGG? Porque o HGG ele não tem toda a estrutura da rede, você não tem todos aqueles especialistas. E quando a gente fala em medicina, todo mundo fala que saúde não tem preço, né? Mas a medicina tem custo. E, na verdade, quando você tem um custo em que você envolve alta tecnologia ou RH especializado, é necessário que a gente faça uma coisa que chama verticalização do processo. Então, você tem que tentar unificar. Vamos dar um exemplo. A gente quer ter tomografia. A gente poderia colocar um aparelho de tomografia no farol? Até poderia, mas a população de lá vai fazer o uso suficiente para que se mantenha aquela estrutura lá? Ou é melhor a gente centralizar numa área mediana onde toda a população pode ser atendida e você pode ter uma gestão melhor desse processo? É a mesma questão dos especialistas. Se hoje a gente quisesse colocar uma equipe de neurocirurgia no HGG, a gente não conseguiria, porque não tem.
A gente não tem profissional Profissionais pra isso. disponível. Então, o que o SUS fala é que a gente tem a necessidade de assegurar o atendimento à população. Não que a gente tenha que assegurar o atendimento à população próximo da casa dele. Isso é uma coisa que às vezes é difícil, que as pessoas entendem. Mas por que não tem um especialista próximo da minha casa? Porque às vezes você precisa colocar no local onde aquele especialista ele vai ser melhor utilizado e vai ser utilizado em prol de uma população muito maior do que apenas de um subgrupo da população. É a questão do custo-benefício ali também, né? Para poder Exatamente. atender um público é incrível maior. isso, né? O pessoal quer, parece, do lado de casa o profissional, né? Bem Quer uma complexo, unidade né? básica, quer o profissional adequado, complexo. que eles Mas acham que são território, adequados. né? Mas é por isso que se a gente fizer uma avaliação de como deveria ser a saúde no Brasil, como ela foi pensada 35 anos atrás, a saúde no Brasil ela foi pensada como equipe de estratégia da saúde da família, que essa equipe de estratégia vai ter o contato com a família perto da casa dele, do bairro dele, e ela vai ser a gestora da rede, o que não acontece hoje ainda. Porque o correto seria essa equipe ter o contato com as famílias e com os pacientes e ela fazer a marcação. Né? Por exemplo, eu sou um médico da atenção básica, da saúde de família. Eu vejo o paciente, tem uma hipertensão, eu inicio o tratamento, vejo que houve alguma descompensação, eu mesmo faria um contato com o cardiologista da atenção secundária, faria uma guia de referência para ele ser atendido, teria contra-referência, que seria o parecer dele, para que eu desse o segmento. E às vezes isso não acontece hoje, né? Hoje, às vezes, o paciente, ele mesmo já procura o cardiologista, o neurologista, o nefrologista, e quando um médico de atenção básica pega ele pega ele com 15 receitas diferentes, né? Porque cada um vê o seu, né? Cada um está vendo o seu. Tá vendo sua área Quando você vai num especialista, ao invés de você ter um médico que vê o paciente como um todo, ele pode falar, poxa, já que esse paciente ele tem dor de cabeça, tem insônia e tem ansiedade, vamos fazer uma coisa que um remédio só que pega isso tudo? Às vezes você não consegue ter isso porque você fica fragmentando a saúde, né? Ao invés de tratar a pessoa como um ser único. Isso tem um custo também, tempo, demanda tempo, custo, tudo isso. Né? Eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial para o próprio paciente. Pro paciente, os pacientes não entendam isso. Os pacientes entendem que quando você vai num especialista, eu estou sendo melhor assistido. Será? Essa é uma pergunta. Porque, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça e você marca uma consulta no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, o que o INCA vai pensar que você tem? Se você vai num local que só trata aquilo, você vai ser investigado para aquilo, mas você tem só uma dor de cabeça. Talvez o médico que cuida de você vai perguntar, tudo bem, e aí quanto tempo que você não troca o colchão da sua casa? Como é que você senta para ver uma televisão à noite? Entendeu? Vai fazer uma avaliação de você como um todo, não focado numa área específica. E essa é uma das preocupações hoje da saúde, né? Você acaba tendo um aumento do gasto da saúde que não se reflete numa melhoria de qualidade da saúde do paciente. E como que o senhor vê, assim, de que forma que o cidadão ele pode se comportar nesses momentos? O que ele deve fazer? Como é que ele deve agir? Hoje, o campus ainda está muito aquém do quantitativo de equipe de atenção básica, mas, se não me engano, já chegou a 67 equipes, né? Considerando que cada equipe pode cuidar de 3 a 5 mil pessoas, você tem realmente um quantitativo que está em evolução. Aí você vai perguntar, mas a gente vai conseguir 100% de cobertura? Não acredito, porque vão ter pessoas que não vão querer ter a cobertura da assistência básica de saúde. Até porque na região sudeste, em torno de 25% da população, ela tem plano de saúde, né? Então, se ela tem plano de saúde, ela vai acabar fazendo a parte de atenção básica dela no próprio plano de saúde. Aí vem a pergunta, então ela não é usuária do SUS? Não, ela é usuária. Uma emergência, ela vai do SUS também. Porque se você sofrer um acidente, quem vai remover você? Vai ser o SAMU, que adivinha, é do SUS. Quando você tiver uma pandemia, como foi a do Covid, quando chegar a vacina, tem vacina privada ou a vacina era pública? Se você precisar de um transplante, você não entra numa fila geral, numa fila nacional. Se a gente fizer uma avaliação, esse é um dos problemas do modelo americano hoje, que é um modelo mercantilista. Enquanto no Brasil um transplante de coração hoje ele é gratuito, quanto custa um transplante de coração nos Estados Unidos? $1.800.000. Então, quem hoje tem 10 milhões de reais para fazer um transplante de coração? Então, assim, a medicina mercantilista, esse modo de mercado dos Estados Unidos, ele é muito bonito quando você não está doente, né? Porque quando você não está doente, você não financia nem você, nem os outros. E quando você tem uma doença grave, uma doença rara, não seria melhor a gente diluir isso dentro de uma população e cada um contribuir com um pouquinho para que a gente conseguisse ter essa possibilidade de segurar? Interessante você falar sobre isso. Você estava falando aí sobre os 35 anos, né? O SUS acabou agora de completar, no mês de setembro, completar 35 anos. Vamos falar um pouquinho da importância, né? Porque às vezes a gente ouve tantas críticas e tem um papel muito importante o SUS.
O SUS ele é um modelo, assim, se a gente comparar com os modelos que existem no mundo hoje, na verdade ele é um modelo único, porque o Brasil, até a implantação do SUS, até 88, ele trabalhava com outro modelo, né, que a gente chama de modelo bismarckiano, onde a população, na verdade, só tinha acesso à saúde quem tinha emprego formal. Então, você tinha um emprego formal, sua empresa debitava um pouco do seu dinheiro e contribuía para uma caixa de assistência que permitia que você tivesse o atendimento. E quem não tinha emprego formal era atendido nas unidades filantrópicas, na Santa Casa, da Beneficência Portuguesa. Qual é a parte boa e qual é a parte ruim desse modelo? Se todo mundo estiver trabalhando, é muito bom, né? Mas e quando a gente pensar no Brasil, vamos pensar no Brasil hoje. No Brasil hoje, quantas pessoas têm carteira assinada? 44 milhões. Então, você está falando de 160 que não tem. Então, você está dizendo que 75% da população não teria direito atendimento à saúde pública? Então, não. Então, esse modelo não é um modelo que acaba sendo muito válido para o Brasil, porque o Brasil tem muita informalidade. Então, você já jogaria essa pessoa que trabalha na informalidade para uma ausência de assistência. Então, o modelo que até 88 era um modelo bismarckiano, ele passou para um modelo que chama beveridiano, que é um modelo de acesso universal, de acesso irrestrito à saúde. O que é muito bom e foi baseado muito no modelo do Reino Unido, no modelo de Portugal. Qual é o grande problema desse modelo? É o financiamento, ou, na verdade, o subfinanciamento. Se a gente fizer uma avaliação do ano passado do orçamento brasileiro para a suplementação do SUS, foi destinado ao SUS 228 bilhões de reais. Aí você fala, é muito dinheiro, né? 228 bilhões para a saúde é muito dinheiro. Mas a gente fala de 228 bilhões para 213 milhões de pessoas. E isso dá R$ 1.060 por ano, dá R$ 95 por mês. E dos mais diferentes tipos de atendimento. Não, nós temos, né? então, nós temos mais simples. mas nós temos R$ 95 mil por mês, não é para prestar apenas assistência, é para você fazer o tratamento preventivo, curativo, suplementar, assistencial, porque quando a pessoa tem um filho que busca fralda na rede pública, esse dinheiro vem de onde? Vem do orçamento da saúde. Claro. Quando você tem uma vacina, é do orçamento da saúde. Quando tem um leite especial, é do orçamento da saúde. Quando tem um bloqueio judicial, é do orçamento da saúde. Quando a gente compara com o modelo do Reino Unido, no ano passado foram 258 bilhões. Então, no Brasil, 228 bilhões. No Reino Unido, 258 bilhões de libras. Que população? De libras. De libras. Então, você vai botar vezes 8. Botando vezes 8, você está falando de 2 trilhões. Nossa. De 2 trilhões de reais para uma população de 69 milhões de pessoas, que dá 29 mil por ano, enquanto a gente trabalha com 1.000. Aí vem a pergunta, então o Reino Unido está bom? Não, também não está bom. Ainda tem reclamações, porque na verdade no Reino Unido, você passa, a partir do momento que você vai evoluindo na saúde, você passa a ter um segundo paradigma, que é o que a população precisa e o que ela quer, que são coisas diferentes. Né? Se você está com uma dor de cabeça e você precisa de um médico que faça a sua avaliação, você pode falar, não, mas eu queria um neurocirurgião. E quando te manda para o médico, ele não fica satisfeito, porque ele queria uma outra coisa. Então, a percepção, ela passa a ser uma percepção diferente. Então, toda vez que você vai evoluindo, você vai mudando os paradigmas. Você passa de um paradigma de financiamento para um paradigma do que a pessoa espera da assistência. Faz um paralelo para mim do atendimento do neuro no hospital de emergência. Qual a maior demanda? No hospital de emergência e no atendimento ambulatorial. Na emergência, assim, basicamente ele é voltado para os traumas, né? A gente, basicamente, todo paciente que sofre um acidente automobilístico, ele tem algum grau ou de lesão, possibilidade de lesão cervical ou de lesão craniana, né? Então, a gente faz a avaliação inicial. Quando o paciente ele tem que subir para um procedimento cirúrgico, a gente avalia a coluna cervical para liberar ele, para que passe pelo procedimento por outras especialidades. Faz as cirurgias dos pacientes que têm traumatismo com afundamento de crânio, com sangramento, com hematomas. Cuida das patologias cirúrgicas da coluna, como fraturas, perfurações. Então, realmente muito mais a parte de trauma. Já no consultório, a maior parte que procura a gente procura com problemas de coluna, né? Geralmente as doenças degenerativas de coluna. Até o ano retrasado, a maior causa de afastamento do trabalho era a lombalgia. A partir do ano passado passou a ser transtorno de ansiedade. Nossa. Mas até ano retrasado, a principal causa de afastamento do trabalho eram dores lombares, que tem hoje a avaliação da neurocirurgia como um dos fatores que consiga cuidar do paciente. E AVC? A transtorno de ansiedade ultrapassou?
de afastamento do trabalho, de você deixar de procurar o trabalho. O transtorno de ansiedade hoje é a principal causa. Nossa. Depois do Covid, né? Pós-Covid, né? Pós o Covid teve realmente uma ampliação muito grande desse Transtorno transtorno. de ansiedade. E aí, nos ambulatórios, assim, nos consultórios, aí a partir daí que já encaminha para outros. Sim, alguns pacientes vêm encaminhados para a gente, porque às vezes o paciente ele faz justamente até um acompanhamento com um clínico, com um geriatra, que diagnostica alguma coisa e faz um encaminhamento para a gente. Então a gente cuida de patologias como hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na cabeça, que pode acontecer em pacientes com uma idade superior a 50 anos, os pacientes às vezes mais idosos que têm fraturas osteoporóticas da coluna. Se a gente fizer uma avaliação da pirâmide demográfica, se a gente olhar 50 anos atrás, você tinha uma pirâmide, na verdade, né? A base, as pessoas mais jovens eram uma base muito grande e as pessoas com idade maior que 50 anos era bem menos. Com o aumento da expectativa de vida chegando a mais de 74 anos no Brasil, você hoje, a perspectiva até 2050 é que existe uma inversão dessa pirâmide. Dessa pirâmide. Você vai ter muito mais gente acima de 50 anos do que gente nascendo. Então, isso acabou levando agora o SUS, que há 35 anos atrás tinha uma preocupação com doenças infecciosas, com falta de alimentação, com desnutrição. Hoje não é isso. Hoje a pirâmide jogou a gente para o tratamento de doenças crônicas. A atenção foi voltada para um outro... Para cardiovascular. Hoje, basicamente, se pensa muito nas doenças cardiovasculares e nas doenças degenerativas cerebrais, como doença de Alzheimer, as demências senis. Então, assim, está se mudando hoje o impacto e principalmente o direcionamento da verba para um ponto que não era 35 anos atrás. Nossa, uma muitas mudança, mudanças. uma mudança a gente falando assim dessa linha, né, cronológica, vamos falar continuar falando do Ferreira, que tem mais de 70 anos. A história do Ferreira tem mais de 70 anos. E ali, além da história dele ter começado lá atrás, em um outro momento também, ele hoje não atende só a emergência, é uma série de serviços que são oferecidos ali. O objetivo principal agora do Ferreira Machado é realmente, além, como a gente tem vários especialistas, é que a gente consiga oferecer à população também o atendimento dessas especialidades de modo eletivo. Então, a gente tem hoje um centro cirúrgico, com 3 salas com essas equipes voltadas para urgência e emergência, mas a gente está preparando no 5º andar um novo centro cirúrgico com mais 4 salas, que na verdade 3 salas vão ser para cirurgias eletivas, vão funcionar de 7 da manhã até 5 da tarde. Então, por exemplo, um paciente que teve uma fratura de fêmur, ele não é nunca operado de modo emergencial, é um paciente de idade que tem que fazer um pré-operatório, ver se ele tem um problema cardíaco. Então ele é um paciente que ele é preparado para operar. Então ele não vai ser mais operado na sala de urgência, ele vai ter um setor separado onde ele vai ser operado. Então a nossa intenção é começar a fazer essas cirurgias lá. Se a gente fizer uma avaliação relativa no ano passado só em ortopedia, foram 1.730 cirurgias no Ferreira Machado só de traumatortopedia. 1.730. Esse ano já está em 1.350. Então tem grande chance desse ano a gente já ultrapassar o quantitativo do ano passado. Mas isso ligado a acidentes? A maior parte é acidente. Que porque, é uma preocupação de vocês também, né? Porque as lesões degenerativas, a gente acha que não deve ser operado no mesmo local do trauma. Até mesmo porque a gente tem um quantitativo de trauma muito, muito alto. Os acidentes de moto que entram hoje no hospital, existe uma média de em torno de 10 acidentes por dia. Acidentes cirúrgicos que entram para operar. A maioria não é moto, né? Acidente de moto, né? Se a gente fizer uma avaliação hoje, houve até uma inversão. A gente hoje tem moto girando em torno de 3.200 acidentes por ano. Depois o segundo é bicicleta. Nossa. É porque também é uma tendência da cidade. Já virou em torno de 1.200. Bicicleta elétrica e tudo mais. E carro em torno de 600. Porque hoje acontece, hoje o carro como você tem cinto e tem airbag, às vezes o paciente não chega para o hospital. Ele tem uma colisão dentro da própria cidade, uma colisão de baixa cinética, não chega a machucar, ele nem chega a procurar o hospital. Já uma queda de moto sempre tem algum tipo de lesão. E carro também tem uma legislação, né, uma sinalização muito bacana, então isso também facilita um pouco, né? Já a moto é meio, né, eles são meio... E isso, na verdade, hoje mostra a característica do Brasil, porque quando você pega, na verdade, o tipo de atendimento da rede de urgência, depende se o país ele é desenvolvido, subdesenvolvido, do índice de IDH. Então, quanto mais desenvolvido um país e com IDH mais alto, a principal causa de entrada no pronto-socorro é queda. Os pacientes vão ficando com uma idade maior e vão sofrendo mais queda e chegando até o pronto-socorro. Já nos países como o Brasil, que são países subdesenvolvidos, mas com IDH mais alto, são os acidentes de moto. Mas quando a gente olha em campos, você já tem as quedas quase chegando na quantidade de acidentes, mostrando que já está havendo essa evolução. E nos países subdesenvolvidos e com IDH baixo, é agressão física.
Quando você pega na África subsaariana, é paulada, é tiro, essa é a principal causa de entrada que muda a nos cultura, pronto-socorros. né? De acordo com, então depende do IDH e do grau de desenvolvimento da região. E o Brasil já se mostra nesse caminho. Já tendo realmente, mantendo ainda os acidentes de automobilística ainda alto, né? Você tem uma população jovem que se utiliza muito de moto, porque a moto ela é mais barata, mais acessível, mas com a população já evoluindo mais e começando a ter um quantitativo de quedas mais alto. E aí também eu acho que cresceu o mercado de trabalho voltado para moto também, né? Com os mototáxis, entregas, A pandemia, trabalho, né? delivery, A pandemia, né? Isso explodiu, né? E a maioria também é meio sem cuidado, mais né? agitados. Mais agitados. Mas sem cuidados também, né? Sem cuidados, né? Eu acho que isso também ajudaria muito, né? Reduzir assim, o respeito. Isso é muito ruim, porque quando a gente pensa num acidente de moto de um trabalhador, você está falando de uma pessoa em idade, assim, idade de trabalho, Produtivo, né? Produtivo, né? vamos botar de 18 até 55 anos, que são a maior parte dos acidentes que chegam lá para a gente. Você tem que pensar no impacto. Então, o impacto do paciente que está lá internado e o impacto da família. Às vezes ele é o provedor da família. E se ele tem uma pequena empresa que ele fazia, só ele fazia aquela coisa na empresa, ele para de fazer. E aí você tem um acidente com uma perda de tecido na perna, precisa de uma internação de 6 meses para a pele crescer, para fazer uma cirurgia. Você entra com assistência, né, do governo, né, que vai ter que começar a bancar ele. A família passa a ser necessário ter algum tipo de bolsa de suplemento. Então, acaba tendo um impacto muito maior do que apenas o impacto sobre o paciente. A gente do jornalismo, a gente acompanha ali, né? Aconteceu aquele acidente, aconteceu outro acidente. Mas lá dentro do hospital é que depois, no decorrer, você sabe se ele vai continuar a trabalhar, se ele não vai poder continuar mais. E tem paciente que não retorna, né? Tem paciente que não consegue, dependendo do tipo de acidente. Eles acabam não conseguindo voltar a ter uma vida normal. Jovem, né? Jovem, e com a perspectiva de vida, às vezes você se machuca com 20 anos e tem uma estimativa de vida de 74, quer dizer, você vai levar 54 anos sem conseguir estar de modo produtivo para ele, para a família e para o futuro perdido. Aí o que a gente estava falando também, dos outros serviços do Ferreira, a gente entrou no acidente, lá tem hoje os mais recentes, são, acho que o CAAC, né? O CAAC, que assim, a gente tem que realmente parabenizar o Ministério Público na figura de doutora Anique, que assim, foi incansável para que a gente conseguisse instituir realmente o CAAC, que é um centro de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, e que assim, é um projeto muito bonito, porque o grande objetivo dele é você pegar uma criança que foi uma vítima e evitar que essa criança ela sofra um processo de revitimização. Como funcionava antes? Uma criança, quando tinha uma suspeita de algum tipo de agressão, ela tinha que procurar o hospital. Do hospital a gente mandava ela até a delegacia, da delegacia ela ia para o IML, do IML ela retornava para o hospital e em cada lugar tinha uma pessoa diferente para contar aquela história novamente. E isso parou de ser realizado. Hoje você tem um ambiente, que é um ambiente, na verdade, já preparado para receber, com equipe, com assistente social, com psicólogos. A oitiva ela é feita dentro do próprio Hospital Ferreira Machado. A gente tem um setor, uma sala para a polícia, onde você tem escutas para que o psicólogo possa fazer as perguntas para a criança e a criança não tem que sofrer esse processo de contar várias vezes o que aconteceu com ela. De forma lúdica também, né? Próprio mesmo para Foi muito importante. Crianças. A gente começou o projeto lá, que foi o do Centro de Queimados, que vai ter uma evolução agora, porque dentro dessa reforma do Centro Cirúrgico lá em cima, que eu falei com vocês, do 5º andar, você vai ter um setor que vai ser uma sala específica para banho do paciente queimado. Quando a gente fala em queimadura, as pessoas pensam, não, a gente vai botar um curativo. Não é isso, eles têm que sofrer um processo de banho a cada 48 horas. Então você vai para o centro cirúrgico, onde é retirado todo aquele curativo, debridado o tecido que está com sinais de início de infecção ou que está desvitalizado, feito novo curativo sobre sedação. Então está sendo preparada uma sala específica para isso. Existe um guindaste que você pega o paciente no leito e levanta ele para já preparar, para não ter que movimentar o paciente o mínimo possível. E já com o CTQ, que é o Centro de Queimados, a enfermaria já conectada a essa sala para que o paciente tenha que circular menos no hospital e corra o menor risco de infecção. Então também é um setor que está sendo já preparado, que vai ser um setor inédito na cidade, porque dentro da região a gente não tem nenhum local que tenha um atendimento tão focado em pacientes vítimas de queimadura. Sim. A gente... O Hemocentro também, né? O Hemocentro também, o Hemocentro que está saindo de lá, né? Que está indo para um prédio novo. O Hemocentro, assim, que hoje
atende mais de 14 municípios. Muito Precisa realmente de um prédio maior. maior. Quando as pessoas olham, porque na verdade aquele prédio ele vai passar a ser um prédio assistencial também. As consultas para anemia falciforme, para doenças do sangue vão ser direcionadas. A gente quer ter um local onde a população que vai fazer a doação tem realmente uma assistência maior, um local onde se sinta melhor acolhido, né? Do que hoje é num ambiente que é o mesmo ambiente de 30 anos atrás. Sim. E como você estava falando que mudou, né? Muda com o passar do tempo. O Ferreira Machado, quando ele foi criado, ele tinha um outro objetivo, que não ser um hospital de emergência. Ele foi iniciado como hospital para tuberculose. Isso, na verdade, até quando, algum tempo atrás, a gente olhava o hospital antes dessa revitalização, ele tinha varandas, né? Por que você vai ter varanda no hospital? Nenhum hospital tem mais varanda hoje. Foi até um dos objetivos que a gente fechasse as Mas varandas. naquela época, né, era necessário. Era importante para ventilação. Para ventilação. Era necessário. Depois passou a ser um hospital psiquiátrico, né? Ficou durante um período e depois ele foi fechado. Até que ele foi reaberto em torno de 34 anos atrás como a emergência principal da cidade e depois se tornou esse hospital de urgência e emergência. Referência em toda a região, né? Muito interessante. O que a gente estava falando mais cedo, desses fatores históricos, né? Lá tem o DIP também, que eu acho que tem mais ou menos, não tem a idade do Ferreira, não. Ele veio depois. A DIP, quando ela foi criada, até com o Dr. Nélio, que foi um professor meu, um médico assim, que a gente não tem como falar dele. Vai estar conosco de novo. Já teve um ano passado, né, Eliane? Vai estar conosco porque de novo. Como pessoa, como médico, realmente é uma pessoa muito diferenciada. Mas no momento em que a DIP foi criada lá atrás, ela foi criada muito relativo ao HIV, né? E hoje, na verdade, isso deixou de ser um tabu. O tratamento hoje, você vê que os pacientes têm uma sobrevida muito maior, os medicamentos evoluíram, e acaba que a DIP hoje, ela acaba sendo muito mais uma equipe de especialidade, de suporte até para a clínica médica do hospital. Então, hoje a gente atende, às vezes, paciente com variantes novas de doença, ou que a gente tem isolamentos para colocar esses pacientes, ou com doenças infecciosas, que são doenças mais graves e menos comuns. Você tem uma equipe de infectologistas que tem essa assistência maior. O setor de tisiologia ainda está dentro do hospital também, com a doutora Patrícia Meirelles, que trabalha lá com a gente também. A gente tem um setor de tisiologia, tanto masculino e feminino, com leitos de isolamento, para que a gente possa manter os pacientes, que ainda, a gente pensa que não, mas tem ainda um grupo grande de população com tuberculose ainda, que a gente atende toda semana. A gente vê pacientes e com necessidade de isolamento por até 2 semanas, para que os remédios façam o efeito sobre o paciente, ele deixe de ser um paciente contactante. Aí eles são atendidos lá e tem um centro também. Lá, do lado do HGG. Mas esse é o ambulatorial. Mas o acompanhamento... Lá a gente faz internação, você tem quartos separados, né? São quartos segmentados justamente para que não tenha contaminação. Você não pode colocar um paciente numa enfermaria durante a fase de contaminação dele. O Ferreira é para ficar mesmo, no caso. Né? Entendi. Exatamente, para você ter uma internação. É bem amplo, né? O trabalho do Ferreira Machado, as pessoas... às vezes a gente ouve, né? Críticas, acha que é só urgência, para imprensa, mas é difícil, assim, você... Até para ouvir as certas críticas, às vezes, deve ser difícil, né? Sabendo do trabalho que é realizado lá por toda a equipe. Eu entendo, porque às vezes as pessoas, quando procuram, elas estão sobre uma dor muito grande, estão sobre uma emoção muito grande, e às vezes a preocupação que eles têm naquele momento com o parente não é a preocupação que a gente tem. Enquanto eles estão olhando uma situação, eu estou olhando isso daqui, eu preciso de um lençol, por exemplo, a gente está preocupado em como conseguir uma bolsa de sangue, ou na preparação dele para passar por um procedimento cirúrgico. Então, assim, a gente tem que entender que também quem está lá não é um especialista, não é um profissional, né? É um familiar que está vendo o sofrimento do outro. E a gente entende isso, e por isso que hoje a gente coloca no pronto-socorro equipe de assistente social, de psicólogos, numa tentativa de trazer um aumento da humanização do atendimento. Doutor Arthur, a obra do hospital, ela está evoluindo? São várias fases, né? A primeira fase, que está praticamente concluída, é o pronto-socorro novo. A gente deve estar inaugurando aí em torno de 1 mês e meio, no máximo. Esse pronto-socorro novo ele é muito importante, porque como a gente conversou que o pronto-socorro do Ferreira Machado tem em torno de 34 anos, quando ele foi criado existe outro tipo de legislação, em que hoje não é a mesma que a gente tem hoje. Então, uma queixa que vocês devem ouvir, que eu ouvia muito, assim, eu fui no Ferreira Machado porque eu estou com um cisco no olho que está doendo, serviço para oftalmologia e passou um baleado na minha frente.
para fazer uma tomografia. Porque na verdade é uma coisa que não se preocupava no passado e que se preocupa muito hoje, que é a segregação do fluxo. Existe uma coisa hoje que chama de gráfico do espaguete, que você olha onde que o paciente ele percorre dentro do hospital. E toda vez que o espaguete está muito espalhado, ele está errado. O paciente ele não pode circular muito dentro do hospital. E esse pronto-socorro novo que está sendo montado, ele separa completamente o fluxo do paciente vertical do horizontal. O que é isso? O paciente vertical é o paciente que ele chega em pé. E o paciente horizontal é o paciente que ele chega na maca, que são pacientes diferentes. Se eu chego com cisco no olho, eu cheguei para ter uma avaliação com o médico, mas eu não estou numa urgência que em 24 horas eu posso vir a falecer. Já o que está deitado chegou numa ambulância, ele precisa de um fluxo diferente. Então foi preparado um pronto-socorro onde não tem nem passagem para esse fluxo se cruzar. Então hoje, quando a gente olha aquela estrutura inicial, onde era o jardim antigo, você vai ter uma recepção grande. Nessa recepção você já vai ter a classificação de risco, já vai ter uma sala de triagem, e dali você vai para um corredor atrás onde vão ter 7 consultórios. Então, quando você for ser atendido por um médico, você não vai entrar mais no pronto-socorro, você vai ser atendido na sala do especialista, atrás da recepção. Então, nessa sala você vai ter sala para cirurgia geral, você vai ter para bucomaxilo, você vai ter para oftalmo, para otorrino, todas as salas montadas atrás. E do lado, um setor para se fazer curar, para se fazer um medicamento que o paciente precisa, ou para aguardar a realização de um exame. Então, ele não vai ter contato com o paciente que chega grave. Já na esquina do outro lado, na esquina da ponte, você tem a entrada da ambulância. Ali foi montado uma sala de politrauma, que é a sala onde faz o atendimento de pacientes graves. Hoje, a nossa sala de politrauma tem a capacidade de atendimento de 2 pacientes simultâneos. Lá foi montada uma sala com capacidade de 4 pacientes serem atendidos simultaneamente. E ao lado uma sala que pode ser utilizada em caso de uma cirurgia emergencial. Se chegar um paciente que está muito instável e eu não tenho tempo de subir com ele para o pronto-socorro, vou ter a capacidade de iniciar o procedimento cirúrgico para estabilizar ele, para depois... É uma corrida contra o tempo, para depois subir ele. Do mesmo modo, essas salas agora que foram montadas do politrauma novo, dessa sala de urgência, elas têm uma porta que elas já desembocam na tomografia e no raio-x. Então o paciente ele para de circular pelos corredores do hospital. Então o objetivo é que não exista mais o contato do paciente que entra em pé com um paciente que chega grave numa ambulância deitado. Agora, doutor, é curioso quando ele fala dessas mudanças todas, a gente fica pensando, quem arquiteta essa engenharia toda? É porque, na verdade, quando... Vocês que se unem, estudam, ou vocês têm pesquisa de fora? Como é que é? Não, já existe isso hoje. Existe hoje um ramo de engenharia hospitalar e de arquitetura hospitalar que já foca, na verdade, por isso eu estou que já ouvi falar nisso. Se a gente pensar, por exemplo, um paciente em que você tem que percorrer 2 corredores, ele de maca, um paciente que levou um tiro, por exemplo, né, para levar ele para a tomografia. Qual o risco dele cair da maca? Existe um risco dele cair, ele está desorientado, ele está se mexendo, você está correndo porque o paciente está parando. Então, quanto menos você circular com ele de maca, menor o risco de um evento adverso com o paciente. Também essa distância que acaba tendo, esse tempo que está sendo gasto com o paciente sangrando no corredor, você vai envolver uma equipe de limpeza que vai ter que limpar o corredor mais vezes porque ele vai circular dentro de uma área maior. Então tudo passa a ser risco do paciente, aumento do gasto, um sangue que está pingado ali, a pessoa passando, ela pode escorregar e cair e acabar se machucando dentro do hospital. Então tudo isso tem que ser pensado hoje para que o paciente e o profissional também circule o mínimo possível para que a gente tenha segurança dos dois. As coisas não são feitas do nada, né? Engraçado, né? Tem toda uma engenharia por trás, né? Não é que se inventou que vamos fazer dessa forma, né? Mas 30 anos atrás não existia, né? 30 anos atrás a gente precisa de uma tomografia, a gente precisa de um raio-x. Se eu tenho tudo isso dentro de um andar, tá bom, mas não, na verdade não tá bom. Doutor Arthur, como é que foi gerir um hospital que já tem uma demanda grande durante a pandemia? Eu comecei, na verdade, entrei como diretor clínico em 2019 e eu entrei como superintendente um mês antes do Covid. Um mês antes eu assumi e fiquei como superintendente até o início do ano passado, quando eu fui, na verdade, além de ser presidente da fundação, eu fui ser subsecretário de atenção especializada e hoje o superintendente Dr. Guilherme Rangel, que era o diretor clínico do hospital, também muito experiente, um clínico excelente, totalmente adaptado com o hospital. E durante o período da pandemia, eu lembro que até hoje, quando iniciou, quando começaram até as reportagens, né, que estava iniciando isso, a gente fez uma reunião e falou, olha, a gente vai ter que segregar o fluxo, aqui é um hospital de urgência e emergência, então a gente, a princípio, não vai atender paciente com Covid, você tem hospitais clínicos que podem se preparar para isso. Quando acabou a reunião, subiu um administrador, chegou um paciente lá embaixo com tosse, com febre, chegou da Itália agora.
Eu falei, gente, peguei o Deus primeiro, do eu falei, já peguei o céu. primeiro Covid, já acabamos de fazer reunião falando que não ia Acabou atender. que dizer que não. paciente Acabou. de Campos. O primeiro já tinha chegado, não se tinha teste, não se tinha nada. E foi quando a gente começou a preparar os isolamentos, uma tentativa. E durante todo esse período foi muito complicado, porque a gente chegou a ter em torno de 100 pacientes com Covid. Então a gente ia tendo que fazer isolamento, separando equipes, separando salas de centro cirúrgico. Você imagina um paciente com Covid que tinha que fazer uma endoscopia digestiva. Você tinha que preparar uma sala específica para aquilo. Então, assim, foi um período muito complexo, né? Vários médicos tiveram que se afastar, né? Os médicos com uma idade superior a 60 anos foram afastados compulsoriamente. Foi um período Depois muito... se levou lá para a Beneficência, não foi isso? Um criou-se período, o centro. né? Criou-se o centro. Mas até lá... Mas o problema é que o paciente que sofreu um acidente tinha Covid. Lá não atendia. Quando ele precisava de um cirurgião vascular. Já Então, chegava, na verdade, a gente tinha pacientes que ele chegava, a gente testava, ele era positivo. Ele era um paciente com uma fratura de fêmur que tinha Covid. A gente não tinha como mandar ele para o CCC. Então, a gente começou tendo que ir fragmentando o hospital. A gente ia criando novos isolamentos dia após dia para tentar não manter as equipes em contato. Doutor Arthur, o hospital, ele tem assim, vocês acompanham lá muitas histórias, né? Muitas coisas que acontecem. Teve alguma, assim, na sua trajetória que tenha te marcado mais? Sempre é difícil, né? Principalmente com criança, né? A minha esposa, ela é cirurgiã pediátrica lá. A gente viu isso em torno de 2 anos atrás, quando a gente tinha a única UTI pediátrica da região, né, do SUS, do Ferreira Machado. Muita gente fala, mas o plantador de cana tem. Não, o plantador de cana tem uma UTI neonatal, UTI pediátrica, a mesma única, é do Ferreira Machado. E aí a gente começou a notar que estava havendo um aumento exponencial. E quando chega na época respiratória, a gente começa a fazer uma contabilidade do número de criança que entra e qual o tempo de permanência dessa criança. Eu lembro que a gente estava fazendo um curso em São Paulo, a gente começou a fazer contabilidade e a gente viu que na semana seguinte ia começar a não ter, a quantidade de crianças que estava entrando não ia ter saída, ia faltar leito de UTI. E a gente conseguiu montar uma UTI em 2 semanas. Hoje o Hospital Ferreira Machado ele conta com 2 UTIs pediátricas, a gente hoje tem 18 leitos, uma equipe fantástica, coordenada lá por doutora Gleiciane, uma pediatra, uma intensivista pediátrica, assim, excepcional, muito dedicada. Eu acho que ela até mora lá, acho que ela paga IPTU do hospital, não é possível, porque tanto tempo toda vez que eu vou lá hoje, passei lá, estava lá. Tá lá. Então, assim, com cuidado com as crianças, assim, fenomenal. A gente tem um índice de mortalidade de crianças muito baixo em comparação com o Brasil inteiro. A gente tinha conversado que eu acho que no ano passado, se não me engano, a gente perdeu 5 crianças só dentro desse quantitativo de leitos, 18 leitos com crianças graves, com acidentes. Então, assim, pela demanda que chega, né? Uma UTI muito dedicada, com profissionais muito dedicados. Então, assim, é uma área que a gente pensa muito, principalmente essas áreas que a gente não tem na cidade uma outra porta de entrada, né? A tisiologia, que lá no início a gente reformou também, sabendo que não tem nenhum outro local onde interna pacientes com tuberculose, da cirurgia pediátrica, da parte intensiva pediátrica. A gente sempre toma um cuidado muito alto. Doutor Arthur, a gente sabe que tem uma hora que tem que dar uma aliviada também, né? Porque é muita... ninguém aguenta, né? É muito desgraça. Como é que é essa sua relação com a música, assim? Então, quando eu mudei para Campos, lá em 2007, em 2008 operava eu e o Dr. Raulino, que é um neurocirurgião que trabalha comigo até hoje, e a gente resolveu montar uma banda, ninguém tocava nada, a gente resolveu que a gente ia montar uma banda e começamos e foi evoluindo. Hoje a gente tem uma banda que tem alguns médicos que participam, né? Dr. Ralph, que é o Torrino, o Dr. Raulino, mas também com outras pessoas que não são médicos, né? Tem o Dr. Fabrício, o Zacarias também, neurocirurgião, também participa da banda. E acaba sendo uma coisa, né? Um prazer diferente, onde a gente pode ficar com os amigos, né? E falar de outras coisas sem ser medicina, né? Extravasar também, né? Uma terapia, né? Uma terapia, né? Bacana. Doutor Arthur, olha, foi muito bom o nosso papo. Gostei muito, foi uma conversa, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre o Hospital Ferreira Machado, mas a gente, de uma forma geral, a gente ressaltou a importância da saúde pública, que é tão importante para toda a população. Não é um assunto que interessa a um pequeno grupo, né? Interessa muita gente. A gente queria agradecer mais uma vez sua participação, dizer que foi um prazer recebê-lo. E se você quiser deixar uma mensagem final, falar alguma coisa, dar algum conselho. Eu agradeço muito, assim, realmente é muito bom vir falar de saúde pública. Eu sei que as pessoas às vezes não têm essa percepção, né? Acham que a gente trabalha só de forma reativa. Durante muito tempo foi assim, né? A gente, quando aparecia um problema, a gente reagia, mas hoje a tentativa não é essa. Hoje a tentativa é não deixar um problema iniciar. E isso tudo, eu tenho certeza, tem a mão do prefeito. O prefeito Vladimir realmente é uma pessoa que ele dá muita liberdade para que a gente corra atrás de fazer coisas diferentes, né? Movimentos diferentes que às vezes
nunca foram feitos, não foram pensados. Ele acredita muito na equipe. Agradecer ao Dr. Paulo Irano, toda a equipe lá do Dr. Ferreira Machado, do HGG, do São José, das UPHs. É uma equipe muito alinhada. Ontem mesmo eu estava no grupo vendo que o HGG ontem estava muito superlotado. Todas as unidades preparando leitos para receber pacientes, para que a gente conseguisse manter os hospitais em funcionamento. Então, é uma equipe que trabalha muito conjugada. E isso eu acho que é um reflexo do momento em que a gente vive, que é o momento de tentar realmente devolver à população uma qualidade, uma quantidade de saúde maior do que tinha antes. Sei que existem muitos problemas, mas peço que a população acredite que dia após dia está evoluindo, não está perfeito, é difícil ficar perfeito, porque dentro da própria rede privada você vai ter problemas, mas tem uma equipe que está lá pensando e que o objetivo é realmente resolver os problemas e aproximar a população da saúde. Bacana. É isso. Que pena, né? Terminamos mesmo, nós estamos em todas as redes, lembrando a vocês que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, a gente está por aí, Ponto de Pergunta Cast, nos procurem e mandem mensagem, continuem interagindo conosco. Até mais. É isso aí, pessoal, até mais.